Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos no período de Epifania, em que celebramos a responsabilidade missionária da Igreja Cristã, anunciando que Jesus veio para todas as pessoas. E o texto sobre o qual vamos meditar hoje encontra-se em Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 9, que também é chamado de primeiro canto do servo sofredor. Eu passo a ler agora esse texto. Preste bem atenção. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade, não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei, e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança. Como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz a seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, os israelitas estão sofrendo muito no exílio babilônico, quando Deus diz por meio do profeta Isaías: aqui está o meu servo. Não sabemos se o servo é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas mesmo não sabendo quem é este servo, anunciado há mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, sabemos que ele falará palavras de ânimo e de esperança, ensinará a vontade de Deus, será humilde, não chamará atenção sobre si, não usará de espetáculos para se fazer ouvir e realizar sua missão, trabalhará para que o povo tenha conhecimento da profundidade do amor e da misericórdia de Deus. Também nós temos os nossos momentos de exílios, em que nos sentimos desanimados, reféns de leis e legalismos, tristes e acabados diante de tanta dor, sem rumo, por causa de tantas injustiças.
conhecendo as nossas dores e apontando para a manjedoura lá em Belém, Deus nos diz: aqui está o meu servo. Hoje, nós sabemos que este servo de Deus é Jesus Cristo, que entrou pela porta dos fundos sem holofotes para estar junto de nós em nossos momentos de exílio. Justamente Jesus, o servo de Deus, que veio a nós de forma humilde e pobre, foi chamado, sustentado, fortalecido e recebeu o Espírito de Deus sobre si para restabelecer a vontade de Deus entre as pessoas. Por isso, em aparente fraqueza, Deus o sustenta, dando-lhe força e poder. Como servo, Jesus realiza sua missão entre nós de forma silenciosa, sem precisar fazer discursos nas ruas ou praças, sem bancar o herói e sem anunciar seus feitos na TV. Como servo, ele ergue quem está caído e devolve as forças aos fracos, não esmaga, constrange, destrói ou arrasa, usando de violência para quem pensa diferente dele. Não tira a esperança de quem já se sente no fundo do poço. Sem gritaria, sem desanimar e sem se cansar, Jesus clama e intercede diariamente por nós, junto a Deus, lutando conosco por uma vida cheia de esperança e plena, que Ele tanto sonha junto conosco. Como servo, meu amigo e amiga, servo de Deus, Jesus assume a sua missão de anunciar a vontade de Deus a todas as pessoas, mostrando que o amor de Deus não tem limites, que Ele vem ao nosso encontro e quer habitar em nossos corações, que como garantia da aliança conosco, se doou em favor de nós lá na cruz, para que pudéssemos ter acesso a uma vida sem pecado e sem medo, mas com esperança pela vida eterna, fazendo de Jesus a única salvação para todos nós, abrindo os nossos olhos para enxergarmos os nossos sofrimentos e o que nos faz sofrer, enxergar os nossos pecados e pedir perdão dos mesmos, enxergar nossas atitudes e nos deixar transformar pelo amor que vem de Deus, libertando-nos das prisões que nos impedem de vivenciar o amor, a partilha, a solidariedade e o perdão entre nós, libertando-nos das prisões escuras que não nos permitem ver a ação de Deus em nossa vida, que nos impedem de agradecer a Jesus por Ele ser a nossa única verdade e o único caminho que leva a Deus. Jesus, meu amigo e amiga, sempre caminhará conosco para juntos encontrarmos a paz e a esperança em meio ao sofrimento, luz em meio às trevas, eliminando conosco regras que nos aprisionam, para que o amor de Deus se torne concreto por meio do nosso amor ao próximo. Meu amigo, minha amiga, a presença de Jesus Cristo nos traz esperança e nos mostra
que toda injustiça será aniquilada. Temos que crer nisso para podermos viver uma vida plena e de paz, mesmo que a situação nos mostre o contrário. E assim, como Deus disse aos israelitas lá no exílio babilônico, aqui está o meu servo, Jesus diz para nós, vocês são os meus servos. E como servos, esperamos, ansiosos, para receber os ensinamentos de Cristo, ouvindo e se preocupando para saber o que Jesus quer de nós, estudando a sua palavra, lendo a sua palavra e participando da vida da comunidade cristã. Como servos, aceitamos o que Jesus nos ensina. Testemunhamos com gestos, atitudes e palavras o reino de Deus, espalhando o amor, a partilha, a misericórdia, a paciência entre nós. Como servos, não ofendemos os outros, mas os respeitamos, criando situações que os levem a ter esperança e sentir a presença de Cristo em suas vidas. Como servos, distinguimos a voz de Cristo em meio a tantas vozes enganosas que oferecem e ofertam milagres urgentes, prosperidade. Como servos, não podemos fazer de pessoas nossos deuses, como se eles fossem a nossa salvação, como se salvasse a nossa vida. Mas devemos sempre buscar orientação em Cristo Jesus. Como servos, vamos tornar a vida que pertence a Deus um pouco mais bela, mais leve, alegre e cheia de esperança. Como servos, somos continuamente enviados para o mundo até que a justiça, a paz e o amor se tornem realidades entre a humanidade. Por isso, meu amigo e minha amiga, ouçamos sempre o chamado de Jesus nos dizendo: vocês são os meus servos. Para podermos responder com gratidão: sim, Senhor, estamos aqui, envia-nos conforme a tua vontade. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar o seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. E se você é alguém que pela primeira vez ouve uma pregação minha, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada e que cada um possa se perguntar como eu posso ser um servo de Jesus Cristo onde eu moro, onde eu vivo. E nós voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.